Olá, olá você! Um tema importantíssimo no que concerne a quantidade de movimento e energia juntos são as chamadas colisões. Já compreendemos as leis de Newton na sua visão de quantidade de movimento e também na sua versão de energia. O que nós sabemos? Nós sabemos que tudo tende a manter o seu movimento, original, ou seja, o vetor quantidade de movimento tende a se manter. Ele é constante até que uma força resultante externa de fora promova a sua alteração, a sua mudança. Basicamente isso. Quanto maior essa força resultante externa, mais mudança se cria. Por outro lado, pensando em energia, essas forças conseguem criar trabalhos, conseguem criar alterações no sistema energético. Porque quando um corredor começa a correr, ele vai ter que ganhar energia. E aí ele vai ter que produzir energia do seu metabolismo e tudo mais, de tudo que ele tiver armazenado. Para que isso aconteça, você tem forças envolvidas. Certo? Então a força consegue alterar o sistema energético? É isso mesmo? É aí que entram as colisões. As colisões são casos clássicos de quantidade de movimento e energia. Colidir é se chocar. É simplesmente dois corpos que se batem. Eles se batem, eles colidem, eles chocam, e aí você cria consequências. Primeira coisa, acho que nessa altura do campeonato, você já está ligado que para alterar o movimento do sistema, tem que ter uma força resultante externa. Quando dois corpos se batem, a força é interna, a força é entre eles. Se a força é entre eles, a força é interna. Se a força é interna, não altera a quantidade de movimento do sistema. O sistema permanece com a mesma quantidade de movimento. O sistema, ok? Então, o sistema tem o mesmo movimento em toda colisão. Em toda colisão, a quantidade de movimento, o vetor quantidade de movimento no início é igual ao vetor quantidade de movimento no fim. Basicamente isso. Então, a quantidade de movimento se mantém em qualquer colisão, porque a força é de dentro do sistema, é interna, ok? E ouso dizer aqui que a gente pode ainda dar uma aprofundada nesse papo. Do tipo, em vez de você considerar dois sistemas que se batem, por exemplo, ficam juntos, vocês podem pensar o quê? Em dois sistemas que estavam juntos e se separaram. Porque se separar é o reverso de se juntar. Pensa nisso. Então, se eu tenho dois carros vindo bater e eles ficam juntos depois da colisão, você pode também ter dois carros juntos que se separam. É um asteroide que está explodindo. O asteroide explode e se separa. Isso é uma colisão reversa. Tá bom? Então, isso aqui vale também. Então, colisões, quantidade de movimento no início é igual no final. 3 tipos de colisões nos interessam. Se liga no bizu do judeu. Olha que bacana, você tem a colisão perfeitamente elástica. Vou escrever logo todas elas, porque a palavra perfeitamente é muito longa. Perfeitamente elástica. Você tem a colisão parcialmente elástica, é aquela que não é perfeitamente elástica. Essa também pode ser chamada só de inelástica, tá bom? Já vi isso em algumas questões. Ou ela pode ser perfeitamente inelástica. A letra vai ficando cada vez pior. Essas 3, perfeitamente elástica, parcialmente elástica ou perfeitamente inelástica. Na perfeitamente elástica, você tem uma conservação da energia cinética. Então, a energia cinética se conserva, ela se mantém. Então, você tem o sistema, se bateu e não há nenhum gasto. Não faz barulho, não gera calor, ok? Então, isso daí não gera luz também, Na hora que você tem batida de dois corpos, pode ser que gere um pouco de luz. Então, a perfeitamente elástica, você tem a conservação da energia. A parcialmente elástica gasta um pouco da energia. E a perfeitamente inelástica, cuidado, tem o gasto máximo de energia, mas não precisa ser gastar toda a energia.
tá bom? Então, perfeitamente elástica, conservação total, plena de energia. Parcialmente, você tem um gasto. Perfeitamente inelástica, você gasta o máximo que podia. Algo especial. Na perfeitamente elástica, os corpos se separam, parcialmente elástica também, mas na perfeitamente inelástica, os corpos, depois da colisão, ficam juntos. Beleza? Esse é o caso da perfeitamente inelástica, faz você identificar em questões assim. Para você atacar questões de colisões, você pode pensar no coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição, para perfeitamente elástica, vale 1, conserva 100% de energia. Parcialmente elástica está entre 0 e 1, e para perfeitamente inelástica, ele vale 0. Lembrando que o coeficiente de restituição é a razão entre a velocidade relativa depois e a velocidade relativa antes. E quando envolve esses casos, se prepara. Tem que resolver um sisteminha. Mas eu tenho certeza que você vai mandar muito bem, porque você vai estar muito bem preparado. Valeu!